Olá a todos, somos da Universidade Federal de Alagoas e nessa aula de preparação para a Olimpíada Brasileira de Informática falaremos sobre busca binária. Comecemos pelo seguinte exemplo. Digamos que você tenha feito a prova final de uma determinada disciplina e seu professor, para evitar expor os alunos, tenha exibido os resultados dessa prova numa planilha. Esta planilha possui a lista de aprovados e a de reprovados, de forma a exibir apenas as matrículas e as notas dos alunos inscritos na disciplina. Então, você, querendo obter seu resultado, começa a olhar as listas. A primeira abordagem a se pensar seria analisar matrícula por matrícula até identificar a sua, e aí sim, ver seu resultado. Essa abordagem seria linear para qualquer tipo de ordenação, ou seja, no pior dos casos, teríamos que checar todas as duas listas com as N matrículas presentes na planilha para encontrar o seu resultado. Agora, imaginemos que seu professor determine que as matrículas estão exibidas na ordem crescente. Diante desse cenário, podemos aproveitar essa ordenação para uma busca mais efetiva, e é aqui que entra o algoritmo de busca binária. A ideia por trás da busca binária é bem simples. Em vez de verificar os elementos um por um, como faríamos em uma busca linear, podemos ir direto ao elemento do meio da lista. Comparando esse valor com o número de matrícula que estamos procurando, conseguimos tomar a seguinte decisão. Se for o número que procuramos, então já encontramos o resultado. Mas, se for maior, então sabemos que o número procurado, se tiver na lista, deve estar na metade inferior dessa lista. O mesmo ocorre se for menor, onde ele só poderá estar na metade superior. Dessa forma, a cada passo do algoritmo, descartamos metade da lista, reduzindo drasticamente o número de elementos que ainda precisamos considerar. Esse processo de dividir o vetor ao meio continua até encontrarmos o valor ou percebermos que ele realmente não está presente na lista que procuramos. Agora, vamos apresentar o algoritmo de busca binária em pseudocódigo, começando por uma versão recursiva dessa abordagem. Primeiro, definimos a função do algoritmo, que recebe como argumento o vetor de tamanho m a ser analisado, os índices que representam as posições iniciais e finais deste mesmo vetor, e o nosso valor-alvo, que no exemplo seria o seu número de matrícula. Depois, checamos se o valor inicial é menor ou igual ao final, verificando se ainda existe um subintervalo válido para se procurar. Caso o começo seja maior que o final, significa que não há mais elementos a inspecionar e a busca falha. Caso não, calculamos um meio ao somar os limites e dividir por 2, aplicando um floor, apenas para garantir que o meio seja um índice inteiro válido. Depois, comparamos o item central do array com o nosso alvo. Se for igual, retornamos o índice do meio, sinalizando que o elemento foi encontrado. Se o alvo for menor, descartamos a metade superior e chamamos recursivamente no intervalo de início ao meio menos 1. Se o alvo for maior, descartamos a metade inferior e chamamos recursivamente no intervalo de meio mais 1 ao fim. Por fim, se o começo é maior que o final, retornamos false, indicando que o alvo não está presente na lista. Esse algoritmo possui complexidade O de log de n, e para provarmos isto, podemos observar a recorrência do algoritmo pela seguinte equação. T de n é igual a T de n sobre 2 mais C, onde T de n é o tempo para resolver o problema com o tamanho n. T de n sobre 2 seria o tempo para resolver o problema com metade do tamanho, ou seja, o vetor que nós temos dividido por 2. E C seria o tempo constante gasto para calcular o meio do vetor e fazermos as devidas comparações presentes nessa abordagem. Se tivermos que reanalisar o vetor dividido ao meio, teremos mais uma divisão gerando a expansão T de n sobre 2 é igual a T de n sobre 4 mais C. Substituindo esse T de n sobre 2 na equação anterior, obteríamos a seguinte expressão. T de n
é igual a t de n sobre 4 mais c mais c. E, por conseguinte, sua expressão simplificada seria t de n é igual a t de n sobre 4 mais 2c. Poderíamos continuar subdividindo o array e expandindo suas equações de forma infinita. E, ao fim, notaríamos que o seguinte padrão de expansão se repete. T de n é igual a t de n sobre 2 elevado a k mais k vezes c, onde 2 elevado a k representa as subdivisões do array original, sendo k o número de vezes que chamamos a função de forma recursiva. Então, se pararmos para pensar, o algoritmo recursivo pararia de chamar a função quando o vetor de entrada fosse igual a 1, o que nos possibilitaria fazer uma última comparação com o valor que estamos procurando. Assim, quando n sobre 2 elevado a k é igual a 1, obteríamos que n é igual a 2 elevado a k, onde, ao aplicar o logaritmo de base 2, teríamos que log de n na base 2 é igual a k. Por fim, se substituirmos o valor de k na equação original, obtemos que t de n é igual a O de log de n. Sendo assim, O de log de n é a complexidade para o algoritmo de busca binária. É extremamente importante ressaltar que esta estimativa não considera a complexidade aplicada para se ordenar o vetor, passo necessário para o algoritmo de busca binária funcionar corretamente. Além da recursiva, também podemos implementar uma abordagem iterativa do algoritmo. Em vez de usar chamadas recursivas, utilizamos um laço while ou for para repetir o processo de divisão enquanto ainda houver um intervalo válido de busca. Começamos com as variáveis início e fim, definindo os limites inicial e final do vetor, e enquanto o início for menor ou igual ao fim, calculamos o índice do meio do mesmo jeito. Depois, comparamos o elemento na posição do meio com o valor alvo. Se forem iguais, retornamos o índice do meio. Se o alvo for menor, ajustamos o limite superior para meio menos 1. Se o alvo for maior, ajustamos o limite inferior para meio mais 1. Esse processo se repete até encontrarmos o elemento ou até início ultrapassar o fim. E nesse caso, encerramos o laço e retornamos false, indicando que o valor não foi encontrado no vetor. A lógica é exatamente a mesma da versão recursiva, mas em vez de empilhar chamadas de função, mantemos tudo em um único bloco de repetição. Agora, façamos o seguinte exemplo. Temos o seguinte vetor de 11 itens, onde estamos a procurar se o alvo 3 está presente nele. A primeira iteração do algoritmo define início como índice 0, fim como índice 10 e o meio como 0 mais 10 sobre 2, que é 5. Como a posição 5 do vetor possui valor 10 e 10 é maior que 3, nosso alvo, passamos a analisar somente do início até o meio menos 1, ou seja, dos índices 0 ao 4. Agora, calculamos o meio novamente, onde 0 mais 4 sobre 2 é igual a 2. O vetor na posição 2 apresenta um valor 4, que continua sendo maior do que o nosso número-alvo. Assim, passamos a buscar somente no intervalo dos índices 0 a 1. Agora, ao calcular o meio, temos que 0 mais 1 sobre 2 gera o inteiro 0. O vetor na posição 0 contém o valor 1, que desta vez é menor que o nosso alvo. Logo, descartamos este intervalo e agora procuraremos apenas de meio mais 1 até o fim. Na última iteração, estamos analisando o meio mais 1, que representa o índice 1, e o fim, que também representa o índice 1. Desta forma, há apenas um elemento restante no vetor a ser checado. Calculemos o meio, que dará exatamente o índice desse elemento. Ao analisar o vetor nesta posição, temos que o valor é exatamente igual ao nosso alvo. Dessa forma, retorna-se o índice atual do meio, que é 1, indicando que o nosso alvo está presente na lista. A busca binária também tem algumas variantes. A primeira que falaremos é a lower bound, que encontra a primeira posição em que o valor é maior ou igual ao nosso alvo x. Por exemplo, no vetor que usamos no exemplo anterior, digamos que o nosso alvo fosse o número 7. A posição retornada seria 3, que corresponde ao próprio número 7. Em outro exemplo,
Caso o alvo fosse 9, ele retornaria a posição 5, que corresponde ao valor 10, já que este é o menor número com valor superior ao nosso alvo. Este seria o pseudocódigo do lower bound, onde, diferentemente da busca binária original, compara se o início é menor que o fim, e quando o elemento central do vetor é maior ou igual ao alvo, o fim move-se para o meio, não para o meio menos 1. Essa variante pode ser usada quando queremos inserir um elemento em ordem, mantendo a ordenação. Também pode ser usada para checarmos se determinado número satisfaz a condição de ser maior ou igual ao alvo em problemas de contagem ou de intervalo. A próxima variante é upper bound, que é quase igual ao lower bound, com a diferença de que pega a primeira posição em que o valor é maior que o alvo x, sem considerar a igualdade. Então, no exemplo passado, quando o nosso alvo fosse o número 7, seria retornada a posição 5, que corresponde ao valor 8. Esse é seu pseudocódigo, e a diferença para lower bound é que o lower bound compara se o meio do vetor é menor que o alvo para avançar o início, e upper bound compara se o meio do vetor é menor ou igual ao alvo. Outra variação é a busca binária na resposta, onde a busca binária não é aplicada em um vetor, mas no espaço de possíveis respostas de um problema, onde temos determinada função f de x em que os valores abaixo de um ponto mínimo são falsos e acima desse ponto são verdadeiros. Este é o algoritmo que a segue, e essa variação busca resolver problemas de otimalidade quando queremos encontrar o valor ótimo, mínimo ou máximo, dentro de um intervalo conhecido. Ela deve ter a seguinte propriedade: se a resposta for verdadeira para um valor x, então será verdadeira para qualquer valor maior ou menor. Isso permite descartar metade do espaço de busca, exatamente como na busca binária tradicional. Agora, faremos a resolução de questões passadas para fixar o que aprendemos até aqui. Então, a primeira questão que a gente vai resolver é essa questão que foi retirada do Codeforces, e vamos ler ela. Um dia, uma tarefa importante foi comissionada a Vácia, que é escrever um programa em uma noite. O programa consiste de N linhas de código. Como o Vácia já estava extremamente cansado, ele trabalha da seguinte maneira. Ele escreve V linhas de código, toma uma xícara de chá, então escreve V sobre K linhas, toma outra xícara de chá, daí ele escreve V sobre K elevado a 2 linhas, e assim vai escrevendo V sobre K elevado a I linhas e tomando suas xícaras de chá. No momento que o valor atual de V sobre K elevado a P é igual a 0, então significa que Vácia ele cai no sono e ele só acorda na manhã seguinte quando o programa já tinha que ter sido feito. Então, Vácia quer que a gente encontre qual o menor valor que V pode assumir para que ele consiga escrever o programa de N linhas antes que ele caia no sono. A entrada desse problema vão ser os dois números inteiros N e K, em que N é o tamanho do programa em linhas e K é o coeficiente de redução de produtividade. A saída vai ser justamente o valor mínimo que V pode assumir. Então dá para a gente perceber que esse problema é uma variação clássica da busca binária, mais precisamente o lower bound, que a gente viu anteriormente, que é usado quando a gente quer encontrar o menor valor que seja maior do que o alvo, né? Então a gente tem um alvo e aqui seria o menor valor que satisfaz a condição de ser maior que ele. Lembrando que isso daqui é um vetor ordenado, né? Então, nesse caso, a gente quer achar o menor valor de V, tal que a soma das linhas escritas por Vácia seja maior ou igual a N, sendo N o número de linhas que o programa contém. Então, o lower bound vai tentar achar o menor V possível que satisfaça essa condição aqui. E se um certo V satisfazer, enquanto ele está fazendo a busca binária, a gente continua procurando para ver se existe um V menor ainda, né? Porque tal V que está, sei lá, nessa posição aqui,
pode satisfazer, mas ainda existe esse cara aqui que satisfaz e tem um valor menor ainda, que é o que a questão pede, né? Pede o menor V possível que satisfaça essa condição aqui. E se esse determinado V não satisfaz, ou seja, ele está nessa parte aqui, então a gente continua procurando um V maior. A gente descarta essa parte, exatamente igual na busca binária. Descarta essa parte e passa a procurar somente nesse intervalo aqui. Então aqui no código a gente tem a função lower bound, em que recebe o inteiro n e o inteiro k. O início ele vai ser determinado como 1, porque aqui a gente não analisa o array, a gente não analisa um array em si, né? É como se o nosso array fosse uma sequência de 1, 2, 3 até n, porque esses números vão ser os possíveis v's em que nós escolheremos para determinar quais serão os números de linhas que ele vai escrever até que se complete o programa, né? Então, esse número inicia aqui em 1 e vai até realmente n, que seria o número total aí de linhas do programa, né? Então, se ele, na primeira vez que ele for escrever, antes de tomar a xícara de chá, ele escrever todo o programa, pode ser uma solução válida se n-1 ou n-k não for aí realmente um V que satisfaça essa condição. Então aqui a gente checa, né, aquele padrão, se há um subintervalo válido que estamos procurando o nosso V. Determinamos o meio, e aqui a gente tem essa função que eu vou explicar daqui a pouco, que checa se o número que a gente está passando, ele satisfaz a condição de ser maior ou igual a n. Ou seja, o número que a gente passou, se ele pode resolver o nosso problema ou não, né? Se ele consegue escrever o programa, as n linhas do programa antes que caia no sono. E se ele conseguir, claramente, ele agora passa a analisar o espaço de busca abaixo do número atual. Por quê? Porque quando a gente encontra um V que satisfaz essa condição, como a questão pede o menor V possível, não tem para que agora a gente passar a buscar um V que seja maior do que o que a gente já tem, né? Então, a partir disso, a gente define esse espaço de busca inferior ao número que a gente tem agora. E caso ele não consiga satisfazer essa condição, ele então passa a buscar no intervalo de busca superior. Então, digamos que ele selecione um V igual a 2. Se esse 2 não satisfaz a condição, se o rapaz pegar no sono antes de concluir a escrita, então quer dizer que a gente não precisa analisar, obviamente, os V's que são menores que 2. Então a gente passa a analisar apenas os V's de 3 para cima, 3 até n. Então a gente continua nessa lógica até que a gente ache o menor V possível, que será retornado aqui em início. Aqui temos a função lines, que vai receber o inteiro V, que é justamente o meio do nosso lower bound, da nossa busca binária, e o inteiro k, que é o coeficiente de queda de produtividade que é dado na entrada. Aqui o total será o número de linhas escritas por esse V, de forma acumulada, e o fator vai ser justamente as potências de k que vão ser simuladas aqui, né? K elevado a 1, K elevado a 2 e assim vai. Ele inicia igual a 1 porque K elevado a 0, obviamente, é igual a 1. Mas ao longo do programa, ao longo das iterações, isso vai sendo atualizado.
obviamente. Então, aqui, ele faz a comparação, né? Se v sobre o fator é maior que zero, porque quando for igual a zero, quer dizer que ele já pegou no sono, já dormiu. E a partir disso, a gente só vai fazer a comparação se no momento que ele dormiu, ele já tinha escrito o programa ou não. Então, enquanto ele não tiver dormido, né, nós vamos pegar o valor de v sobre o fator, ou seja, v sobre k elevado a determinado número, k elevado a 2, por exemplo, e adicionar aqui no total. Esse vai ser o número de escritas que ele fará nessa iteração. Então, esse número determina o número de linhas do programa que ele escreveu aqui. E, a partir disso, nós atualizamos o fator. Né? Se ele estava no k elevado a 1, agora vai para o k elevado a 2. E assim seguimos até o final do laço. No final, ele retorna o total, que será justamente o número comparado para ver se ele acabou de escrever o programa. Né? Se o total for maior que n, maior ou igual a n, ele acabou de escrever o programa, e aí o v satisfaz a essa condição. Então, a gente continua fazendo a mesma coisa para demais v's, até que tenhamos o menor v possível. Dessa forma, a questão é resolvida e vamos rodar aqui os casos testes que ele disponibiliza na questão para confirmarmos a eficácia desse algoritmo. E aqui temos os valores para as entradas, onde a primeira apresenta um valor 7 para n e 2 para k. Então, é exatamente 4. E agora para a segunda entrada, temos o valor de 59 para n e de 9 para k, dando exatamente 54. Agora, teremos mais uma resolução de uma questão de um nível de complexidade maior. Olá, meu nome é Juan e darei continuidade na aula de busca binária aplicando os conceitos aprendidos em um problema da OBI. Recomendo que pause um pouco a aula para tentar entender o problema por conta própria antes de eu demonstrar a minha explicação. Neste problema, devemos encontrar a quantidade de grupos de elementos contínuos, chamados aqui na questão de retângulos, onde os elementos somados são iguais a um valor k especificado como entrada em cada caso de teste. Neste exemplo, fornecido pela própria OBI, nós temos o número de 10 elementos contínuos, formando aí um vetor, onde o valor desejado, k, é igual a 4. Então, veja aqui que nós temos 5 soluções possíveis. A primeira formada pelo conjunto 2, 0, 1, 1, que é igual a 4. Temos também o mesmo conjunto, mas com a adição do zero, que não interfere na soma. O terceiro, novamente, com a adição do zero. O quarto conjunto formado pelo próprio 4, e o quinto como sendo o conjunto formado pelos números 1 e 3, que somados também dão igual a 4. De primeira, essa questão não parece utilizar a busca binária e, de fato, ela pode ser resolvida de outras formas, mas veremos que, dependendo de como visualizarmos o problema, conseguimos chegar no resultado correto usando os conceitos aprendidos de busca binária na lógica construída. Aqui estão mais alguns dados necessários para a resolução do problema. E, novamente, recomendo pausar a aula caso queira visualizar melhor as informações por conta própria. A entrada consiste de n números inteiros positivos, variando de 0 até 100, e a saída deve ser um número indicando a quantidade de retângulos formados, onde a soma interna desses elementos do retângulo devem ser iguais a k. Este problema pode ser resolvido de diversas maneiras, mas irei me concentrar na solução 1, apresentando uma lógica um pouco mais básica que pode ser reaproveitada, e a solução 2, utilizando a lógica da solução 1 com o incremento da busca binária. A lógica da solução 1 consiste em percorrer cada item do vetor e contabilizar quantos grupos, partindo dele, podem ser formados onde a soma dos seus elementos seja igual a k. Isso ficará um pouco mais claro com o passo a passo dos próximos slides. Aqui está a representação do problema para a solução 1, onde temos as variáveis n e k, onde n define a quantidade de elementos utilizados,
e K a soma desejada para formar os conjuntos. Aqui nós temos o vetor com os elementos inseridos e a variável count, que irá contar a quantidade de grupos formados. Ao final do algoritmo, essa será a variável que irá indicar a resposta final. Nosso algoritmo começa no primeiro item do vetor, que é igual a 2. Iremos tentar formar conjuntos onde a soma dos elementos seja igual a 4, especificado aqui em cima pela variável k. Vemos que o primeiro grupo formado é composto pelos elementos 2, 0, 1, 1, partindo do índice 1 até o índice 4. Um outro conjunto também é formado partindo do índice 1, que contém o elemento número 2, mas agora com a adição do zero, onde temos 2, 0, 1, 1, 0. Até o momento temos dois grupos formados. Novamente, partindo do número 2, nós temos aqui um novo grupo formado com um recorte, né, do array original, partindo do índice 1 até o índice 6. Estes são todos os grupos formados partindo do índice 1 até o final do array. Partindo agora do elemento do índice 2, infelizmente nenhum grupo pode ser formado, então continuamos com a nossa variável count igual a 3. O mesmo se repete para o índice 3, novamente para o índice 4, o mesmo para o 5, o mesmo para o 6, o mesmo para o 7, até que finalmente encontramos um novo conjunto utilizando aqui o elemento 4 do índice 8 e atualizamos a nossa variável count agora, contando com 4 elementos encontrados até agora. Agora, partindo do elemento do índice 9, que seria o 1, nós podemos formar o conjunto de 1 e 3, que somados também dão igual a 4. E essa será a nossa resposta final. A lógica do algoritmo é bem simples, mas infelizmente temos que repetir diversas operações para cada um dos seus n elementos do array. Sendo assim, terminamos com uma complexidade do algoritmo de n ao quadrado, o que não é algo muito ideal. Nós podemos melhorar isso e é o que iremos fazer na solução 2. Na solução 2, nós iremos reaproveitar um pouco da lógica da solução 1, mas agora utilizando um vetor de prefixos para armazenar as informações pré-calculadas em passos anteriores, diminuindo assim um pouco a complexidade do algoritmo. Cada elemento desse prefixo é definido por essa fórmula, onde nós temos a soma do prefixo anterior mais o valor atual no array de elementos do nosso conjunto dado pelo problema. Aqui está uma visualização de como seria calculado esse prefixo, onde nós temos aqui em cima o vetor original de elementos e abaixo nós temos as somas de cada item, né, desse conjunto de prefixos em cada posição, utilizando novamente o cálculo do prefixo anterior somado com o respectivo item no vetor original. Então, para a posição 1, nós temos que o elemento anterior seria o zero, né, já que não é uma posição inexistente, somado com o valor 2 do array superior. Já no índice 2 de prefixo, nós iremos somar o valor anterior do prefixo, seria 2, mais zero, que continuaria sendo 2. No índice 3, iríamos somar o 2, anterior aqui no prefixo, com o valor 1, ficando 3, e assim sucessivamente até que nós preenchemos todo esse prefixo. Este é um passo a mais durante a execução do algoritmo, mas iremos ver que ele compensa na diminuição da complexidade durante a execução dos próximos passos. Munidos desse vetor de prefixo, nós iremos utilizar o lower bound e upper bound para calcular as combinações possíveis partindo de determinado índice desse vetor de prefixos. Aqui nessa lógica, nós não iremos buscar sempre o valor k, mas sim o valor do prefixo anterior mais k, já que essa soma está sendo acumulada a cada índice, né, desse vetor de prefixos. Isso irá ficar um pouco mais claro com a execução do algoritmo nos próximos slides. Representando o algoritmo da solução 2, nós temos novamente as variáveis n e k. Aqui eu coloquei o valor de busca, né, para auxiliar no nosso processo de mentalizar o que está sendo executado pelo algoritmo. E iremos utilizar três índices aqui para facilitar a visualização da execução do problema, que seria o índice para o valor atual percorrido no array de prefixos, um índice calculado com a função lower bound e o índice calculado pela função upper bound.
Aqui nós temos o vetor de prefixos e aqui a variável count que armazena a quantidade de grupos formados até agora. Como esse vetor ele armazena de forma incremental a soma dos elementos anteriores para cada índice, aqui na execução do nosso algoritmo nós não iremos buscar simplesmente o valor k. Nós iremos buscar o valor do prefixo anterior somado com o valor k. Então, iremos buscar em cada pedaço, né, cada recorte desse array, nós iremos buscar uma diferença das somas que seja igual a k. Aqui na execução para o primeiro índice, nós temos o lower bound calculado com o índice 4. E como ele é calculado, né? Novamente, explicando aqui, nós iremos buscar o valor do prefixo anterior, que seria no caso 0, e partindo aqui do índice 1, nós iremos buscar o valor 4, que seria o valor do prefixo anterior, mais o k. Nesse caso aqui, utilizando o lower bound, né, nós achamos que o primeiro elemento que seja igual ou maior que o valor de busca, que é 4, está no índice 4. E o primeiro valor que seja superior ao valor de busca está aqui na posição 7, que seria a soma aqui igual a 12. Então veja que como nesse problema nós temos valores 0 dentro do array, essa soma entre os elementos de 4 ao 7, aqui esse espacinho dos elementos 4, 5, 6, não é alterada. E esses são conjuntos também possíveis para a nossa solução. Então aqui a gente realiza a subtração entre eles, que daria igual a 3, e nós atualizaremos aqui a nossa variável de resultado. E por que esse algoritmo é mais eficiente? Bem, porque partindo do índice 1, aqui que é o índice atual, até o final do array, nós não iremos percorrer isso a cada elemento. Nós iremos fazer uma busca binária nesse subarray para achar esse valor de busca aqui utilizando o vetor de prefixos. Passando agora para o índice 2, nós teremos o valor de busca igual ao prefixo anterior mais k, que nesse caso seria o valor 2 do prefixo anterior, mais o valor k, que é igual a 4, que seria 6. Então, sendo assim, estamos buscando agora uma soma resultante em 6, partindo aqui do segundo elemento desse array de prefixos. Infelizmente, a gente não tem exatamente esse valor 6, então o lower bound irá aqui parar no 12 e o upper bound também irá parar no 12. Então, quando a gente tem esses índices parando no mesmo elemento, quer dizer que ele não encontrou nenhum grupo possível para o valor de busca. Isso se repete para o índice 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7. Finalmente, no índice 8, nós identificamos novamente um novo grupo, que é justamente a posição do elemento 4, onde o valor de busca utilizada foi o valor do prefixo anterior, que nesse caso é 12, mais o valor k de 4, resultando aí no valor de busca 16. Sendo assim, o nosso lower bound identificou esse valor 16 e o 17, que é o valor superior, né, a 16, ficou aqui no índice 9. Então, temos aqui esses dois índices calculados em posições diferentes, o que significa que nós identificamos um grupo da maneira correta. Sendo assim, nós calculamos, né, a diferença entre esses índices e atualizamos a nossa variável aqui de resultado. Para o índice 9, nós identificamos um novo grupo, utilizando aqui o valor de busca 20, né, utilizando o valor do prefixo anterior 16 mais 4, que é o valor desejado. Chegando aqui no lower bound do último elemento do array, que seria a soma 20, e o upper bound aqui, que seria no final do array. Então, novamente, como temos esses índices em posições diferentes, isso significa que encontramos um grupo ou mais, né? Nesse caso é só um grupo porque a diferença entre eles é de uma posição. Só lembrando que esses índices 9 e 10 correspondem aos valores 1 e 3, respectivamente. Ao final, nós atualizamos a nossa variável de resultado e prosseguimos com o próximo item do nosso vetor de prefixo. Infelizmente, utilizando o último elemento, nenhum novo grupo é formado onde os elementos somados sejam igual a k.
Então, a nossa execução é finalizada e o nosso resultado será 5, que, se lembrarmos bem, é o mesmo resultado calculado com a solução 1 do problema. Apesar de chegarmos no mesmo resultado, esse algoritmo tem uma complexidade muito melhor do que o da solução 1, pois através da busca binária, nós iremos fazer uma busca mais inteligente através do vetor de prefixos, resultando aí numa complexidade de n log n. Aqui está mais ou menos como ficaria o código da solução 2, onde temos aqui a leitura das variáveis de entrada do problema, o n e o k. Nós temos aqui a representação dos vetores, né, com v sendo os valores lidos e pref o vetor de prefixos. Temos a inicialização das posições iniciais dos arrays, aqui para utilizar como posição base a posição de número 1 e não 0. Temos aqui a leitura das variáveis de entrada do problema, percorrendo aqui novamente do índice igual a 1, que é o que eu estou usando como base, e indo até o enésimo elemento de entrada. Mais abaixo eu inicializo o vetor de prefixos na posição 1 com o primeiro elemento, e em seguida eu faço um processo aqui iterativo para preencher as demais posições, calculando a soma entre o elemento na posição atual, no vetor original de elementos passados pelo problema, e a soma calculada anteriormente no vetor de prefixo. Aqui está só um print para debugar o problema. Aqui está uma variável que irá armazenar a resposta, que será a saída final do problema. E aqui está a lógica principal para o cálculo da quantidade de grupos formados. Então, aqui eu irei percorrer cada elemento do array, e para cada elemento eu irei calcular o upper bound, partindo do elemento atual até o final do array, e utilizando como valor de busca o prefixo anterior mais o valor k desejado. Faço isso também para lower bound, e em seguida subtraio eles para ver a quantidade de grupos que podem ser formados partindo do índice i. Sendo assim, ao final desse processo, nós temos corretamente, né, a quantidade de grupos calculada na variável de resposta e printamos ela ao final do laço. Esta foi a nossa aula sobre busca binária, espero que tenham aproveitado. Muito obrigado pela atenção.